E aí, lindezas, tudo bem? Bora dissecar uma redação nota 1000 comigo, no caso, a minha. Gente, eu tô pra gravar isso aqui há muito tempo, finalmente deu certo, então bora lá. Minha semana de provas acabou de terminar, então eu finalmente tenho um tempo pra gravar. Então vamos lá, eu vou salientar algumas coisas aqui. Eu vou analisar a minha redação do ano passado, né, que tirou nota máxima. Eu tive um erro, na verdade, só pra deixar claro que eu acho que eu errei a grafia de uma palavra, que era manutenção, eu não lembro como é que eu errei, mas, assim, eu acho que aqui no vídeo não vai estar errada. Acredito eu que talvez esteja, mas se tiver, já sabem, foi isso que eu errei. Lembrando que o Enem, ele deixa passar alguns erros, então, né, por isso que eu ainda tirei nota 1000, ele deixa passar, acho que 3 erros ortográficos leves, sem pontuar, sem tirar ponto, quer dizer. Então, assim, também salientando outra coisa é que eu vou analisar isso aqui com a minha visão, a visão de quem fez, então com o raciocínio que eu tive ao longo da redação, ao longo ali de eu fazendo ela. Então, claro, não vai ser a visão de uma pessoa especialista na área, eu com certeza não sou. Não estudei pra isso, não treinei pra isso. É claro que eu pedi ajuda da minha professora, que foi minha professora de redação durante todo o ensino médio, a professora Esté, pra eu gravar esse vídeo aqui, pra eu não falar nada meio torto, assim, e também eu tava em dúvida entre alguns termos de coisas específicas. Então, assim, lembrando, é a minha visão, então eu acho que é muito válido. É claro que pra aprender é sempre bom você ver aulas de especialista. Eu acredito que seu professor, sua professora seja especialista na área, então, claro. Mas também vale muito a pena aprender desse jeito também, comigo falando como que eu raciocinei, qual que foi a minha linha de pensamento. Porque, no caso, quando você tá fazendo sua redação, você não vai parar e vai pensar de forma técnica como um professor, uma professora tem que ter esse conteúdo na cabeça, sabe? A gente não precisa ter, a gente só precisa saber como fazer. Então, eu acho isso muito importante de salientar agora nesse primeiro momento. Acredito que seja isso que eu queria deixar bem claro logo de início. Qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários ou me mandar na direct do Instagram também. Sempre que eu consigo, sempre, assim, claro, eu não prometo responder muito rápido, até porque a engenharia pega bastante do meu tempo, mas sempre que eu consigo, eu respondo tudo. Também tenho outros vídeos gravados no meu perfil no Insta, que talvez possam te ajudar. Então, vamos lá. Vou começar aqui a analisar a minha redação. Começando pela introdução, a gente pode ver aqui que a primeira parte, o primeiro período, ele assim, vou falar agora como é que eu gostava de fazer. É que tem muitas formas de escrever redação Enem, tipo assim, claro, tem uma estrutura certa, mas certa entre aspas, tem os quesitos que você tem que levar em consideração e que você tem que atender, mas como todo mundo, assim, que vai bem, assim, não vou generalizar aqui, mas pra você conseguir aperfeiçoar a sua redação e tudo mais, você vai escrever muito. Então, ao longo desse processo, você vai acabar desenvolvendo, entre aspas, seu próprio método de redação, sua própria estratégia de redação. Eu, pessoalmente, gostava de começar o primeiro período da minha redação citando alguma coisa, um repertório sociocultural, né? Então, nesse caso, eu citei o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Ranuana. Ele é moçambicano. Esse livro caiu na FUVEST no passado, então, assim, me ajudou muito, porque já estava na minha cabeça, eu li esse livro, eu também estudei, vi videoaulas e também tive aula na escola sobre, então estava bem fresco na minha memória, estava bem forte. Eu comecei citando ele porque, assim, o tema realmente, ele... Peraí, deu um branco aqui. Lembrei. O tema foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Então, assim, a gente já sabe, quando você para pra pensar nesse tema, acho que uma das primeiras coisas que vem à cabeça é o passado colonial do Brasil, que carrega tanto preconceito, carrega um racismo tão forte até hoje, né, presente, assim, nas raízes da estrutura do Brasil. Então, eu comecei citando ele porque ele retrata a sociedade moçambicana durante a colonização portuguesa, então é muita violência colonial, assim, tem cenas bem fortes lá.
Acredito que se você ler o livro, você vai saber, mas assim, é um livro de contos, eu indico. Assim, eu li bem rápido esse livro. Acho que foi um dos livros que foram mais fluidos, assim, da lista da FUVEST pra mim. Porque são de contos e tudo mais. Então, eu comecei citando ele. Depois, no primeiro período, eu citei ele. Agora, já no segundo período, eu vou contextualizar esse livro, esse meu repertório, no tema da redação, que era a dificuldade na valorização da herança africana no Brasil. Então, eu vou começar agora a contextualizar ela e inserir esse repertório no tema. Então, vou explicar o repertório de forma a já meio que botar num viés ali do tema da redação, sabe? Então, vou falar aqui que a dinâmica social é pautada pela inferiorização dos indivíduos negros, na qual o racismo está enraizado. Então, eu vou falar tudo isso para ir construindo ali o que eu vou trabalhar ao longo de toda a minha redação. Claro que vou ter 2 argumentos ali bem pautados, mas essa é a minha contextualização no meu segundo período. Agora, nesse meu terceiro período, eu já vou realmente inserir. Assim, eu gostava. Gente, eu acho que chegou um momento ali do meu ano passado que eu. Lembrando que eu fiz uma redação por semana, então, assim, eu esqueci de falar isso, mas eu falei muitas vezes e também no meu perfil, acho que tem um vídeo de eu explicando exatamente assim, mais em detalhes como que eu estudei para redação em específico. Mas eu gostava muito de botar, dessa parte, assim, de ao inserir a imagem criada pelo filme, pelo livro, pela música, qualquer repertório que eu tenha usado, ou ao inserir a imagem criada pela teoria de tal filósofo, sei lá. Porque aí eu visivelmente estava inserindo o repertório no tema, sabe? Então, ao inserir a imagem criada pelo livro no contexto brasileiro de ínfima é pouca, né? Valorização da herança africana. Aí eu já boto minha tese. Essa parte aqui, já laranja, é a minha tese. Aí eu já vou meio que... O que eu tô inferindo ali, sabe? Aonde que eu quero chegar colocando esse repertório no meu texto, sabe? Então, infere-se que o passado colonial persiste nas estruturas do Brasil, se manifestando a partir do apagamento sistemático da cultura afro-brasileira. Então, já mostra ali a minha, entre aspas, opinião, a minha visão sobre isso. A gente tem que dar... Não é assim, é uma opinião, mas é uma opinião com fundamento, entende? É isso que a gente tem que estar fazendo agora na tese. E era assim que eu gostava de fazer. Eu gostava muito de botar essa parte aqui ao inserir a imagem. Não sei, eu acho que depois, uma hora eu vou pegar, é que elas não estão aqui em São Paulo. Minhas redações que eu fiz ao longo do ano, elas estão lá na minha casa em Araçatuba. Mas, assim, você vai ver que chegou um ponto do ano em que eu fazia muito isso e eu gostei muito de usar essa estratégia. Aí agora, nessa parte roxa aqui, foi uma até que eu perguntei pra minha professora, porque eu não lembrava como que chamava isso. Deixa eu até lembrar aqui. Essa parte em roxo, que é o meu último período do parágrafo de introdução, é uma técnica que chama técnica de antecipação. Eu gosto de dizer assim, que eu dou um spoiler do que eu vou falar no resto do meu texto. Assim, nesse caso, eu dei um spoiler do que eu vou falar na minha argumentação 1, argumentação 2, e também falei um pouco ali, assim, dei um leve spoiler também da minha intervenção por tabela, sabe? Eu não dei um spoiler, assim, aberto sobre a minha intervenção, como eu vou dar no meu último período de cada argumentação, mas eu dou principalmente um spoiler, eu antecipo os meus 2 argumentos. Gente, lembrando, isso não é obrigatório, tem muitas técnicas para fazer redação, tem muitos, assim como essa aqui, pelo jeito que chama técnica da antecipação, que é dar spoiler dos seus argumentos, existem muitas outras. Essa foi a que mais funciona pra mim, eu gostava muito de fazer isso, funcionava bem na minha cabeça, então era assim que eu fazia. Agora, indo pro meu segundo parágrafo, meu primeiro parágrafo de argumentação,
primeiro período a gente tem o tópico frasal, que é quando eu vou assim, não é quase como um resumo desse meu próximo parágrafo, sabe? Eu meio que vou falar aqui o que eu quero fazer, sabe? Por exemplo, eu falei, no primeiro momento é necessário entender a relação entre a dinâmica social brasileira e a desvalorização da herança africana. Aí eu gostava de fazer assim, eu acredito que tem outras técnicas também para iniciar o parágrafo de argumentação, mas a que eu construí ao longo do tempo foi essa, de no primeiro período eu ia lá e... De novo, não é dar um spoiler, realmente eu dava assim a introdução do que eu ia discutir ao longo desse parágrafo, dessa argumentação, pra onde que minha argumentação ia, sabe? Já pra dar uma luz na cabeça de quem tá lendo, deixar bem... É muito importante, gente, ao longo da redação, deixar tudo bem claro. Assim como eu coloquei aqui ao inserir a imagem, porque eu queria inserir o repertório no tema da redação, aqui também é importante dar esse vislumbre do que vai ser sua argumentação já logo de início. Aí depois disso, no meu segundo período, eu já iniciei com um repertório, né? No caso foi o Ailton Krenak. Ele é filósofo, ambientalista, ele é super famoso, ele estava na Unicamp ano passado. Esse repertório eu não peguei porque estava na Unicamp. Eu já usava ele antes, o Ailton Krenak, mas aí, claro, a Unicamp caiu um livro dele, eu acho que era... Esqueci o nome do livro dele, mas... eu tenho aqui ele, mas eu esqueci o nome dele. Mas assim, do Ailton Krenak, então assim, tava bem fortalecido na minha cabeça esse filósofo. Incrível, por sinal. Então assim, meu segundo período, eu começava com eu inseria o meu repertório desse parágrafo. Você pode ver que assim... Contrastando com o meu primeiro período da introdução e esse aqui, o meu segundo período da argumentação, que ambos eu tô trazendo um repertório, nesse aqui eu já fundamento mais o meu repertório, sabe? Eu já deixo ele mais explicado, sabe? Então, esse aqui, esse repertório que eu usei eu usei muito esse repertório. Eu não vou dizer que é um repertório coringa, gente, eu realmente não gosto de falar isso, porque... Senão, é perigoso você acabar deixando esse repertório muito... eu sempre vou usar esse repertório, e vai ter uma hora que talvez não dá pra usar ele, ou sua mente não vai conseguir achar um jeito de usar ele, e aí vai atrapalhar muito. Mas é um repertório que ele é muito versátil. Eu acho que essa é a palavra que eu quero usar. É um repertório muito versátil, então eu usei muito ele, muito mesmo. Indico, por exemplo. Então, assim... Coloquei meu repertório aqui, que aí fala sobre desigualdade social, 2 grupos na sociedade brasileira, a humanidade e a subhumanidade, que tem a ver com a subhumanidade ser privada de seus direitos essenciais e a humanidade ter tantos privilégios e tudo mais, né? No meu terceiro período desse segundo parágrafo de argumentação, primeiro de argumentação, aí... eu já vou meio que aí eu já vou construindo minha argumentação, né? Aí eu pego meu repertório, entre aspas, insiro no tema, de novo, eu quero levar e eu vou levando pra onde eu quero que minha argumentação vá. Então, eu quero mostrar aqui nessa minha argumentação que o apagamento da cultura africana acaba sendo o resultado disso, assim, tem muito a ver com isso, sabe? Então, eu vou botar aqui, por conseguinte, entende-se que o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama da desigualdade social brasileira. Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Eu vou pegar meu repertório e vou inserir no meu tema nesse próximo período, sabe? Eu vou realmente eu vou me aprofundar no repertório aqui. Realmente, você tem que mostrar que você tá colocando o repertório por um motivo, sabe? Então, assim, esse meu terceiro período eu usei pra isso. Botei meu repertório no tema de forma a levar pra argumentação que eu quero, que é mostrar que a desigualdade social tem muito a ver com essa dificuldade na valorização da herança africana no Brasil. E aí, depois de eu acabar essa minha argumentação, em cima desse meu repertório, eu ia pro último período, que seria o período em que eu
daria um spoiler da... Que eu daria um spoiler da minha intervenção. Agora, sim, no primeiro... No último período da minha introdução, eu dei um spoiler de como seria a minha argumentação. Agora, na minha argumentação, no último período de cada uma, eu dava um spoiler. Eu não sei se ainda posso chamar de técnica de antecipação, mas eu dava um spoiler do que eu ia fazer na minha intervenção, como que eu ia concluir minha redação. Então, Então é isso, eu dava um spoiler de como que eu ia trabalhar a minha intervenção nesse último período. Dessa forma, o Estado deve desenvolver medidas que visem valorizar e apoiar artistas e escritores relacionados à herança africana no Brasil. E você pode ver aqui que, nesse caso, eu tô tendo, entre aspas, você já pode estar percebendo que eu tô tendo o Estado como agente, e a ação é uma ação que vai visar valorizar e apoiar artistas e escritores relacionados à herança africana. E você pode ver que na minha introdução no último período, eu já boto o Estado ali como um dos agentes, assim, não tá explícito, mas como um dos agentes no setor escolar e cultural. Então aqui, nesse caso, eu já tô falando da parte cultural, né, dessa parte cultural. Você pode ver também que, assim, já vou antecipar um pouco, no meu terceiro parágrafo, né, no meu segundo de argumentação, eu acho que até alguém me perguntou sobre isso, não lembro quem, mas acho que foi no Instagram, me perguntaram sobre, eu não botei o setor escolar aqui nesse meu outro período, nesse meu último período da segunda argumentação, né, mas você vê que eu usei sim o setor escolar, como eu disse como eu dei o spoiler na minha introdução, de forma implícita na minha segunda argumentação, você vai ver daqui a pouco que eu usei de forma implícita, mas também coloquei claro na minha intervenção, então tá tudo fechado, sabe? É muito importante você ter essa atenção de fechar os nós, sabe? De atar os nós ali na sua redação, não dá pra deixar alguma coisa solta, sabe? Então, eu dei o spoiler, assim, é até interessante você pensar que tá tudo bem você depois que fez o resto do seu texto, você voltar pra esses últimos períodos e talvez mudar uma coisa ou outra, porque você viu que talvez seja melhor construir essa frase que vai ser o spoiler de outra forma pra ficar mais a par do que você realmente trabalhou depois, sabe? Espero que tenha dado pra entender o que eu falei agora. Agora, passando pro segundo parágrafo de argumentação, meu terceiro parágrafo da redação, de novo eu começo dando um spoiler do que eu vou falar nessa minha segunda argumentação. Lembrando, gente, que aí agora as coisas meio que de estrutura da redação, né, que são os conectivos, né, você pode ver que eu vou usar conectivo quase que em todo o período. Conectivo é assim, gente, não vai cair do céu mesmo, de verdade. No começo, quando você vai começar a fazer redação, vai parecer que você tá ficando muito engessado, que parece que vai parecer que tá engessado ou algo do tipo, mas assim, vai chegar uma hora que vai ficar automático, você vai fazer tanto, vão ter, por exemplo, chega um momento que você treina tanto que acaba virando, como eu disse, seu próprio modelo de redação. Eu sempre usava em um primeiro momento no primeiro, no segundo eu geralmente usava sob outra ótica, a não ser que, sei lá, eu quisesse continuar minha argumentação no segundo parágrafo de argumentação, né, fazer uma argumentação muito aprofundada, aí eu colocava, por exemplo, em paralelo, aí blá blá blá, sabe? Mas nesse caso não, nesse caso eu levei para outra argumentação, usei sob outra ótica. Então aqui, voltando, eu comecei dando uma geral de como vai ser a minha argumentação aqui. Peraí. Foi. Eu comecei dando uma geral de como que ia ser a minha redação aqui. Sob outra ótica, a compreensão acerca da importância da ancestralidade na formação da autoimagem e da noção de pertencimento de cada indivíduo é imperativa. Aqui,
você já vê que eu vou falar... Aqui eu já queria dizer assim... Por que é importante você valorizar a herança africana no Brasil, sabe? A gente sabe que é muito importante, mas é necessário. Tem coisa que, assim, gente, vai parecer que é óbvia, mas que você tem que salientar, assim, na sua redação. Pra deixar tudo fechadinho, tudo bem conciso, bem sólido, sabe? É importante mesmo. Então, aqui eu vou relacionar a importância da ancestralidade, atar ela à formação da autoimagem e na noção de pertencimento das pessoas, sabe? Cultura e tudo isso. Aí agora no meu segundo período, do terceiro parágrafo, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou inserir o meu repertório. Nesse caso, eu usei a Marilena Chauí. Eu gostava muito de usar ela. Eu acho que na minha redação, se eu não me engano, eu tenho que verificar isso, mas se eu não me engano, na minha redação do ano retrasado eu também usei ela. Então, assim, agora lembrando, eu acho que eu não falei no começo do vídeo, mas em outros vídeos eu vou ter falado. Assim, nos outros vídeos eu vou ter falado sobre como foram as minhas outras redações ao longo do Enem, a evolução, entre aspas, mas eu pretendo fazer depois um vídeo maior falando sobre minha evolução nos vestibulares em geral, pra ficar tudo bem fechadinho e bem explicado. Porque eu gostava muito de ver isso quando eu tava estudando pra vestibular, eu gostava de ver como é que as pessoas evoluíram ao longo do tempo delas de estudo, porque assim, a gente vê a aprovação da pessoa ali, mas a gente não vê por todo o caminho que ela teve até chegar lá, sabe? Às vezes parece que foi de uma hora pra outra, mas com certeza não é. Continuando aqui. Beleza, coloquei meu repertório, que foi a Marilena Chauí, que ela defende que enquanto os animais são seres naturais, os humanos são seres culturais, ou seja, a cultura ela é assim, intrínseca ao ser o que ele é, entende? Então, coloquei ali esse repertório. Beleza. Pra deixar claro que a cultura ela é muito importante pra cada indivíduo. Lembrando que o tema é os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então aqui eu tô deixando bem claro que essa ideia de desvalorizar a herança africana, ela acaba meio que apagando a essência de muitas pessoas, a cultura de muitas pessoas, sabe? Aquilo que firma a pessoa no que ela é, ou numa forma de se expressar também, sabe? De se ver no mundo. É isso que eu quero dizer aqui. Depois, no meu terceiro período, eu já vou pegar o meu repertório e fazer conclusões a partir dele sobre o tema. Então, assim, aí eu vou falar que o silenciamento da herança africana nega pra muita gente aqui no Brasil o direito de ser quem é e de entender a própria essência, a própria ancestralidade, de onde vem e as raízes da família, entende? Então é isso que eu vou falar aqui, eu vou inserir. Então, assim, traduzindo, eu tô pegando meu repertório, tirando uma conclusão a partir dele, que esteja enviesada pro meu tema da redação, pro tema da minha redação. Depois, aí eu já vou também tirando uma conclusão da minha argumentação, então, ou seja, causa e reação. Por causa disso, então isso tem que acontecer, isso poderia acontecer, isso seria talvez uma boa alternativa para, entre aspas, mitigar esse problema, ou suavizar ele, pelo menos. Então aqui eu também vou dar um spoiler de como vai ser a minha conclusão, a minha intervenção. Ok. Dei o spoiler aqui. Frente a isso, o Estado deve agir em prol da promoção de manifestações culturais afro-brasileiras. Depois disso, a gente vai pra intervenção, que eu acho que a intervenção é uma coisa assim, por si só, ela tem muito detalhe, ela tem muita coisa envolvida, mas que é aquela coisa, com prática, dá tudo certo,
vai ficando automático pra você fazer e pra você dar o checklist assim de agente foi, meio modo foi, detalhamento foi, finalidade também, sabe? Meio que fica automático. A sua forma de pensar fica automática, sabe? Na hora que você para pra pensar no que você vai desenvolver na intervenção, você já é automático. Você já desenvolve a ação, aí você já para e pensa quem vai ser o agente, qual vai ser o modo, a finalidade disso vai ser qual, sabe? E assim, gente, é com prática mesmo. Não é de primeira que você vai conseguir ver isso com clareza. Às vezes, mesmo com prática, você não vai ver isso com clareza, e tá tudo bem. Mas com prática, você acaba vendo... Você acaba... com certeza, os momentos de clareza são muito mais recorrentes. Então, assim, agora vamos pra intervenção, pro último parágrafo. Começando com o conectivo, né? Eu gostava de fazer assim, geralmente eu também fazia sempre isso. Começava a minha intervenção com em suma, porque aí no primeiro período eu dava um resumo de como foi a minha argumentação, do que eu concluo a partir da minha argumentação, o que se pode concluir. Eu quero deixar bem claro pro corretor o que eu quero que ele conclua a partir do que eu disse na introdução, argumentação, tudo isso. Então, em suma, conclui-se que a desvalorização da cultura africana está diretamente relacionada a um processo sistemático de silenciamento de grupos oprimidos e resulta na falta de pertencimento de muitos indivíduos. Então, aqui eu tô falando, a desvalorização da cultura africana está diretamente relacionada a um processo sistemático de silenciamento de grupos oprimidos. Então, aqui você já vê que está relacionado à minha primeira argumentação. E também resulta na falta de pertencimento de muitos indivíduos, que aí já está relacionado à minha segunda argumentação. Depois disso, eu quase sempre usava o portanto. Vocês podem ver, gente, que eu não usei nenhuma palavra muito difícil, nenhuma palavra rebuscada, nenhum repertório muito... Meu Deus do céu, o que é isso? Então, assim, realmente, se você for comparar essa redação com muitas outras que eu fiz... Ao longo do ano você vai ver muita similaridade, que é o que eu disse, ao longo do tempo você vai fazendo tanta redação que você meio que cria o seu próprio modelo de redação, sua própria estratégia de redação. Agora continuando. Portanto, cabe ao Estado, agora a gente já vai identificando aqui, o Estado é o agente, cabe ao Estado. Aí, agora é uma coisa que eu acho muito, assim, que eu gostei muito. Eu não sei de verdade se eu escutei alguém falando isso ou se um dia eu fiz assim e descobri, meu Deus, gosto de fazer isso, deu certo. Vou continuar fazendo, porque que é pegar o meio modo, o meio barra modo, porque eu acho essa parte da intervenção meio barra modo, ela acaba sendo bem chatinha às vezes. E então eu gostava de pegar e já acabar com ela depois do meu agente. Eu colocava bem explícito que eu tava falando do modo barra meio. Por meio de uma... Aí eu gostava muito de fazer isso. Por meio de uma parceria, aí eu... Né, aí também depende, né, qual parceria que vai ser. Nesse caso, entre o Ministério da Economia e o Ministério da Educação e Cultura. O Ministério da Economia por causa de investimento e o Ministério da Educação e Cultura, acho que tá meio óbvio. Então eu gostava de já dar um checklist, assim, checked no meio barra modo, já logo aqui, fazendo isso. Então até agora já foi o agente, já foi o meio barra modo. Depois disso vem a ação, que é desenvolver manifestações culturais afro-brasileiras nas escolas. Aí aqui você já vê que eu inseri o que eu falei ali. Eu não lembro agora se eu fiz se eu depois modifiquei e botei o setor escolar aqui na introdução depois de já ter feito a intervenção, ou se eu já tava com a ideia da intervenção logo no início, mas eu acho que eu tava com a ideia do que eu ia fazer na minha intervenção já logo no início. Porque, lembrando, gente, como que eu fazia a redação, né? Eu via o tema, acho que eu não sei se... Eu acho que eu não fiz nenhum vídeo específico sobre isso. Eu vou fazer ainda sobre como... Acho que eu realmente não fiz. Como que realmente eu fazia na hora do Enem. Não lembro agora, eu vou verificar. Mas assim, eu via... A primeira coisa que eu fazia era ver o tema.
Mas aí tem toda uma estratégia, né? Você tem que fazer as questões também, então tem que intercalar. Mas falando só da redação, eu fazia... Cadê? Peraí. Ui, perdão. Eu fazia... Qual que era o nome? Eu fazia o meu projeto do texto, é um brainstorming, né? Um projeto de texto, então... Eu escrevi, na introdução eu vou falar sobre... O meu repertório vai ser esse. Eu vou levar... Peraí. Vou levar a minha argumentação pra tal lado, aí depois a argumentação 1... Eu fazia um projeto de texto, então é claro, então por isso que quando eu ia fazer esse meu período de spoiler, era muito mais fácil, porque eu realmente já sabia o que eu ia falar no resto do meu texto. Então, beleza, essa é a ação, desenvolver manifestações culturais afro-brasileiras nas escolas. E depois a outra ação é investir financeiramente na promoção de artistas e escritores. Então, aí você vê que essa parte de investimento tá ligada ao Ministério da Economia, né? E as manifestações culturais ao Ministério da Educação e Cultura. Beleza. Depois, essas são as ações. Depois, como detalhamento, né? Detalhes, assim, da minha ação, a gente pode ver em laranja aqui, como, por exemplo, peças teatrais e festivais de dança, música e arte. Aí, de novo, pra deixar bem claro que eu tô falando aqui do meu detalhamento, pra não ter confusão, eu uso, por exemplo, que aí deixa claro que eu tô falando de detalhes agora e não do... Como é que pode dizer? E não da ação em si, quer dizer, eu tô falando da ação, mas eu não tô falando no dela, assim, no geral, eu tô falando agora especificando, sabe? Então, no meu detalhamento. Financeiramente na promoção de artistas e escritores. Aí aqui você pode ver que também, eu acredito que tenha entrado como detalhamento, né, que esse que aqui tá ligando, que tem suas carreiras relacionadas à herança africana. Eu tô especificando o tipo de artista e escritor que eu quero que entre na minha ação aqui. E terminando o meu parágrafo com a minha finalidade, que é, por fim, eu geralmente usava o por fim, mas eu também às vezes usava, então, por exemplo, eu poderia ter falado pra deixar mais claro ainda, por fim, não, mentira, não sei como pensar pra deixar mais claro, mas eu também usava muito o termo com o intuito de, sabe? Então vou fazer essas ações com o intuito de blá 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 blá, sabe? Ou seja, gente, resumindo, tem que deixar bem claro que você tá falando da finalidade. É muito importante mesmo você tentar deixar bem marcado, bem claro sempre o que você tá fazendo, pra quando a pessoa for ler, ela conseguir bater o olho, já identificar tudo e já falar, beleza, checked em tudo, sabe? Então, por fim, essas ações serão responsáveis por impedir o perpetuamento da desvalorização da cultura africana no Brasil. Beleza? Essa aqui foi bem geral, tá, gente? Eu poderia ter escrito até, talvez de outra forma, mas ficou bem, assim... que é importante também você não botar a sua finalidade como, salvar o mundo, sabe? Porque não dá pra salvar o mundo, a gente sabe que não dá. Mas acho que ficou cabível aqui, ficou dentro do tema. Por fim, essas ações serão responsáveis, blá blá. Impedir o perpetuamento da desvalorização da cultura africana no Brasil. Foi bem, assim, tem que ter o pé no chão, mas também tem que ter uma visão de futuro ali, né? O que eu tô dizendo aqui é pra não fazer um negócio tão generalizado do tipo, por fim, essas ações serão responsáveis pela paz mundial, sabe? Não vamos colocar isso, mas assim, também tudo bem colocar desse jeito. Gente, eu acho que é isso. Vocês podem ver aqui, dá pra tirar um print também da tela. Se quiserem, eu acho que eu também posso disponibilizar essa análise com... Esqueci o nome. Com legenda, em outro lugar. Então, eu acho que eu vou... Na verdade, eu vou deixar no meu Instagram. Mas, então é isso. Eu acredito que sejam essas as dicas que eu queria dar aqui. É claro que não dá pra... Não vou lembrar de tudo agora, nesse momento.
Eu tentei deixar tudo assim. Tentei falar tudo aqui durante o vídeo que eu acho que eram passos importantes pra mim ao fazer uma redação. E também meio que ganchos que eu usava, que eu fui desenvolvendo assim, que eu peguei pra mim, sabe? Ah, eu vou usar isso nas minhas redações, sabe? E eu usei sempre. Então, eu espero que tenha dado pra entender. Essa foi a minha análise da minha redação a partir das minhas palavras. E qualquer dúvida é só mandar, tá? Eu sempre respondo lá no Insta, pode mandar por aqui também. Eu diria que é isso, muito obrigada. Espero ter ajudado também. E é isso, beijão e um grande abraço.